Estamos aqui com o Dr. Tibério, médico anestesiologista. Com relação à Covid-19, haverá uma segunda onda no Brasil? E nesse momento, como está o posicionamento do Brasil em relação a alguns países da Europa e a outros aqui da América Latina? Eu escolhi alguns países na Europa, aqueles mais populosos e mais influentes no continente europeu. Bem, meus amigos, aqui é um resumo dos gráficos que eu mostrei a vocês. Aqui nós temos Alemanha, Espanha, França, Itália, Inglaterra e Suécia. Vocês observem que nesses 5 países da Europa, todos eles atravessaram recentemente um período praticamente sem óbitos em Covid. Mas assim que voltou às atividades, assim que foi relaxado o lockdown, o isolamento, está ocorrendo uma segunda onda, conforme esses gráficos aqui que vocês veem. E aqui o de baixo é a Suécia, onde não houve isolamento, não é? Nem muito menos lockdown, e a coisa continua. O último dia, que foi ontem, deu 0. Não há essa segunda onda na Suécia, que foi um país muito polemizado, objeto de muita discussão na Europa, porque é um país onde o povo tem uma ciência e filosofia de vida muito avançada. Não fizeram o lockdown, que foi na época, lá em mês de abril, maio, junho, muito criticado pelos seus parceiros da Europa, e agora a Suécia não apresenta praticamente óbitos. Não está havendo uma segunda onda como nos demais países. Aqui ainda na Europa, como eu mostrei a vocês, a Polônia e a República Tcheca, onde houve um isolamento inicial extremamente rigoroso, praticamente não houve morte. Mas assim que começou a abrir, ou por intenção do governo, ou as próprias pessoas não suportando mais o isolamento, começaram a sair de casa, olha o que foi que aconteceu. Disparou os índices de mortes. Diferente, esses dois gráficos da Polônia e da República Tcheca, completamente diferente desses 5 primeiros aqui, e até da Suécia também. E finalmente aqui nós temos os países das Américas, Brasil, México, Argentina e Colômbia, onde a gente vê Brasil, México e Colômbia com uma subida gradual de mortes, né? Não houve lockdown pelas razões que eu já disse, que são países cheios de favelas, cheios de coisas que impossibilitam as pessoas fazer o isolamento. A gente percebe que Brasil, México e Colômbia têm gráficos semelhantes, diferentemente da Argentina, onde a Argentina foi o país que primeiro instalou o lockdown, foi o mais severo, ainda estão lá em isolamento, mas infelizmente o governo nada mais pode fazer, em virtude de já estarem no 7º mês, 8 de isolamento, e a coisa agora que disparou. Não há mais recurso político, nem paciência das pessoas em ficarem no isolamento, e olha o que ocorreu. Agora, esses gráficos aqui, eles dão apenas uma visão do que está acontecendo. Eu agora vou passar para vocês o que, no meu ponto de vista, é o mais importante, que é os índices de mortes por Covid em todos esses países aqui, nos que fizeram lockdown, dos que não fizeram, como é a Suécia, dos que fizeram um isolamento que não é lockdown nem isolamento, eu não sei nem como classificar, que é o caso do Brasil, México e Colômbia, e vamos fazer um comparativo aqui disso aí, que é mostrar os índices. A seguir, eu vou passar agora, ainda dentro da Europa, tem 2 casos que os gráficos não são semelhantes àqueles 5 iniciais, nem muito menos o da Suécia. É a Polônia e a República Tcheca.
O que é que tem de comum entre a Polônia e a República Tcheca? É que esses países, bem como a Argentina, aqui na América do Sul, eles, desde o princípio, fizeram logo o lockdown total. E o que ocorreu, por exemplo, na Polônia, é que praticamente não houve primeira onda. Houve caso para um país de 38 milhões de habitantes como a Polônia, teve um pico de 20, uma coisa insignificante. E veio assim, mas como a quarentena, humanamente, ela não pode se prolongar, porque as pessoas não suportam, e em termos econômicos, o próprio país também não suporta uma quarentena, com fechamento de comércio, de indústria, de tudo, por um longo período. Eles tiveram que abrir. E assim que abriram, o que a gente vê aqui é que a Polônia disparou. Ela não, é como se fosse a primeira onda que está ocorrendo na Polônia. Semelhante à Polônia, na Europa também, nós temos a República Tcheca, igual à Polônia. Eles fizeram o isolamento total, o lockdown mesmo, as pessoas não podiam sair, fecharam o aeroporto, tudo fechado. Mas assim que abriram, disparou, não é? Então a gente percebe que, com relação ao lockdown, é que ele foi muito eficiente no sentido de achatar a curva, mas longe daquela ideia que se passou do lockdown, que o lockdown é como se ele fosse o tratamento, a cura da virose, de modo algum. O lockdown, nesse sentido, ele é completamente ineficiente. Assim que abre as portas, o vírus chega, não tem conversa. Agora, a seguir nós vamos, antes de eu fazer o comparativo, eu vou passar aqui o gráfico de 4 países, mas agora na América Latina. Eu vou começar aqui pelo gráfico do Brasil. Esse aqui é o gráfico do Brasil. O Brasil tentou, houve muita polêmica, politizaram até o extremo a conduta sanitária perante o Covid, e o resultado foi esse aqui. É claro que num país como o Brasil, diferentemente da Europa, um país de terceiro mundo, onde tem favelas, aqui em Fortaleza me parece que tem mais de 1.500 favelas, é uma coisa absurda. Essa história de isolamento e quarentena, isso não funciona. E o resultado é esse, é que subiu vagarosamente, mas sempre subindo, e do mesmo jeito que foi a subida, está sendo a descida. Esse último número aqui, que foi de ontem, do dia 12, ele deu vocês observem que está subindo e caindo, até que atinge um pico, e depois sobe e cai, mas numa tendência de queda, e de repente deu essa alta. Ocorre que nesses últimos 4 dias, 3 ou 4 estados aqui no Brasil, São Paulo, me parece que Roraima e Minas Gerais e outro, não forneceram os dados, e forneceram ontem, de modo que estava acumulado. Essa alta aqui, ela não deve ser computada como uma alta, porque isso aqui a gente tem 2 dias aqui em que deu bem pouquinho. Deu aqui 128 e 231. Na verdade, isso aqui era 300, 400, porque acumulou de São Paulo. Mas a gente percebe na curva brasileira uma subida até atingir um pico gradual, e também gradual está sendo essa queda. Já eu vou mostrar todos esses gráficos numa tela só, porque a gente percebe que o gráfico do Brasil é completamente diferente daqueles gráficos lá daqueles países da Europa. Agora, se a gente colocar aqui o México, que é também um país latino-americano, muito parecido com o Brasil, os gráficos são muito parecidos. Há uma subida gradual e uma queda gradual, não é? A mesma situação do Brasil, país de terceiro mundo, favela, etc, etc. E finalmente, ainda posso, só para efeito assim, de mais comparativo, eu posso também mostrar um outro país aqui das Américas, que é a Colômbia, da América Latina. Um gráfico também mais ou menos parecido com o do Brasil e do México. Houve uma subida, uma queda mais pronunciada, mas está se mantendo
a queda não está progredindo como está progredindo no Brasil e no México. Agora, um quarto país que eu queria, que foi diferente aqui nas Américas, olha o gráfico da Argentina. A Argentina começou muito bem, lembrando a Polônia e a República Tcheca. Ficou lá no 0, 5, 10, extremamente elogiada como país de exemplo dentro das Américas, mas quarentena não pode ser eterna. As pessoas não suportam aquela quarentena prolongada. Nem as pessoas, nem o país, a economia do país sustenta. De modo que assim que abriu, olha o que é que está acontecendo na Argentina. Picos em cima de picos. Enquanto que a maioria do mundo já, na Europa, já está na segunda. Brasil, México e Colômbia já estão caindo. A Argentina agora que está subindo. Agora, além desses gráficos, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, não é? Agora eu quero mostrar para vocês o que há de mais importante, que são os índices de óbitos por milhão de habitantes, ou por 100 mil habitantes. Pronto. Bem, vamos aos índices, que é o que definitivamente importa. A Espanha tem 47 milhões de habitantes e houve 40.461 óbitos até o dia de ontem. Quando você divide essa quantidade de óbitos por 47, porque eu vou dar o índice, seria a quantidade de mortes por milhão de habitantes. Dividindo 40.461 por 47, a Espanha chega a um número de 860 óbitos por milhão de habitantes. A França, dividindo 42.960 óbitos, dividido por 66, que é o 66 milhões, a gente chega ao número de 650 óbitos por milhão. A Itália está com um índice de 726 mortes por milhão de habitantes. O Reino Unido, ou Inglaterra, com 748 mortes por milhão de habitantes. A Suécia teve 6 mil mortes, mas só tem uma população de 10 milhões. Dividindo essa quantidade de óbitos por 10, porque o meu índice é por milhão, não por 100 mil, a gente chega a 604 óbitos por milhão de habitantes. Antes de prosseguir, a gente já percebe que a Suécia, que não fez lockdown e fez um isolamento bastante flexível, por incrível que pareça, o índice da Suécia é o menor entre esses países aqui, não é? Eu não coloquei a Polônia nem a Turquia e passei aqui imediatamente, para não perder mais tempo, para os países da América Latina. O Brasil vai com 164 mil óbitos, 332, dividido por 213, que é a população, 213 milhões ou 213, que é a população brasileira, dividindo 164 mil por 203, o Brasil até ontem estava com 771 mortes por milhão de habitantes. A Argentina, que fez o maior lockdown, o mais severo lockdown e o primeiro do mundo, infelizmente, já vai com 34 mil óbitos, 782, numa população de 45 milhões. Quando você divide 34 mil por 45, você encontra esse índice 772,9, que já é maior do que o Brasil. E que tanto criticou o Brasil lá atrás. Em pleno mês de abril, maio e junho, a Argentina era o exemplo para o Brasil, para a América Latina e talvez para o mundo. Mas assim que não suportou, aí disparou, como a gente viu nos gráficos. A Colômbia vai com 683 e o México com 770, os mesmos números de Brasil e Argentina. A conclusão que eu chego, particularmente, em relação aos gráficos apresentados e a esses índices, que é o número de óbitos dividido por milhão de habitantes, é que lá no mês de maio, junho e julho, o Brasil estava no pico e estava com índice muito alto. Mas com essa segunda onda e a coisa continuar como está, o Brasil
ao que parece, vai ficar com índices bem menores do que a maioria dos países desenvolvidos do planeta. Eu devo lembrar ainda que hoje, dia 14 de novembro, eu estou fazendo essa análise matemática em cima desses dados aqui. Mas o que ocorreu foi que lá no mês de junho e julho, alguns jornalistas e a mídia fazia análise naquela época, imaginando que a Covid é como se fosse uma corrida de 100 metros, que haveria apenas uma etapa. Logo a seguir, os cientistas do mundo todo começaram a ver que não era uma corrida de 100 metros, é como se fosse uma partida de futebol, de 2 tempos. E eu estou fazendo essa análise aqui em cima de 2 tempos, mas a doença pode ser talvez uma partida de basquetebol, com 3 ou até 4 tempos.